A gente teve, durante a pandemia, na época da quarentena, que todo mundo ficou em casa, assim, acelerou o processo de. Digitalização. Então, reuniões e a galera trabalhando de casa. Talvez isso fosse acontecer de uma maneira muito mais lenta Isso. e deu uma acelerada por necessidade, né? Isso. Muita gente não voltou, muita gente Isso. continuou. O que eu ia te perguntar tem alguma coisa que você vê como, olha, isso aqui ainda vai acontecer essa transformação, ainda que lenta ou rápida, nesse sentido? Você vê alguma coisa assim? Com a tecnologia? Você diz pra gente ficar mais utilizando a tecnologia? Para Sim, trabalho, com para. certeza. Ó, a tecnologia ainda ela é limitada. A gente não consegue no digital ter a mesma experiência que a gente tem no presencial para algumas coisas. Em algumas coisas o digital é melhor, porque você tem acompanhamento, você tem notas, você tem outros sistemas trabalhando junto. Mas muita coisa não é. Por exemplo, uma reunião digital ela é péssima. Por quê? Porque o nosso cérebro no presencial, ele naturalmente, sem eu fazer esforço nenhum cognitivo, ele consegue olhar para os rostinhos de vocês, captar se vocês estão gostando ou não, a luz do ambiente, se eu preciso olhar para lá, se você me interromper, não é nenhum ruído, a gente continua falando, é gostoso até. No digital, não. Quando que isso vai parar de ser melhor no presencial? Quando o digital conseguir dar conta disso. Quando ele vai dar conta disso? Provavelmente quando tiver hologramas. Aí, voltando para Star Trek, desde 1987... Eu tô preocupada. Você tem que ver. Tinha holodeck. O que é holodeck? Era um lugar onde você podia criar qualquer tipo de hologramas a partir de energia. É a mesma lógica do teletransporte, né? E aí, nesse lugar, você tinha experiência com cheiros, com toque, com tudo. Sensações gerais. Tanto que hoje a gente fala, posso usar o chat GPT para entrevistar alguém. Outro dia eu fiz entrevista com Cleópatra, por exemplo, tá? Eu poderia, no holodeck, entrevistar realmente um avatar materializado da Cleópatra, com os sons do Egito Antigo, com os cheiros do Egito Antigo, com as várias versões do que são os registros de Cleópatra. Para podcast é um nicho. Então. É um nicho Com possível. certeza, com certeza. Imagina que legal você... Aliás, Michael Jackson. Vocês podem fazer, então. Ó, eu já fiz com a Cleópatra, e é bem legal, porque eu falei... Aliás, você pode fazer mais, né? O que eu fiz foi... eu pedi pro chat GPT fazer 10 perguntas, se eu tivesse que fazer uma entrevista com a Cleópatra, como a faraó do Egito, na época que ela era faraó do Egito, né? Quais seriam as 10 melhores perguntas? Ele fez, depois eu falei para ele, agora responde como se você fosse a Cleópatra. Gênio! E é muito legal, porque o que acontece? Essas ferramentas de IA, elas têm um recorte, elas sabem, porque, por exemplo, a gente daqui, né, a gente está em 2023, eu não consigo saber o que, por exemplo, na época da Cleópatra, era conhecido do mundo, ou o que ela conhecia do mundo, né? As tecnologias digitais fazem isso muito facilmente. Elas sabem o que era o conhecimento do mundo. Eles têm todos os dados históricos. Isso. Então, elas sabem o que é o recorte dali. A gente, se você pegar, quase todo mundo coloca Sócrates, Platão e Aristóteles como se fossem contemporâneos. E não foi. Eles eram, né, um atrás do outro. Platão foi discípulo de Sócrates. Então, quando a gente coloca isso numa tecnologia, ela sabe todo esse encadeamento que a gente... No século passado a gente já confunde quem que foi contemporâneo de quem, etc. Sim. Então imagina fazer entrevista com, sei lá, pega quem você gosta, porque nem... adoro Margaret Thatcher, Alan Turing, Fernão de Magalhães, que foi o cara sensacional. Aliás, o filme do Rodrigo Santoro, sendo o Fernão de Magalhães, tá incrível, sensacional. Então, imagina que delícia você ficar conversando, fazendo entrevista, vendo, discutindo. Num dos episódios, mais pra frente, né? E já é outra temporada que já acontece em 2000 e pouco. Gravada em 2000 e pouco. Tem uma hora que eles pegam... quero conversar. Tinha uma IA que queria entender melhor o pensamento humano. Aí ele coloca numa mesma sala Platão, Sócrates, coloca Nietzsche, coloca não sei quem, coloca todo mundo, e começa ele conversar com todo... Gente, isso é uma coisa que você não tem como fazer em nenhum outro contexto que não seja num ambiente imersivo de IA. Então, para te responder, quando isso for possível, né, e a gente não está falando nem ainda de IA consciente, a gente está falando de sistemas que se comportam como um determinado avatar, conhecendo tudo que aquele avatar sabe. Então, você já começa a ter uma experiência muito legal. E aí, a gente tem outras questões que eu acho que vêm disso. Eu não sei se vocês assistiram, tem 3 filmes que falam sobre Avatar, que é o Avatar, obviamente, óbvio, Gamer,
que é com o Gerard Butler, não sei se vocês assistiram, que Esse não. você controla outra pessoa. E Os Substitutos, que é com Bruce Willis, que as pessoas ficam controlando os corpos dela. Gente, a gente tá falando de 20 anos atrás, tá? As pessoas ficam controlando os corpos dela, elas ficam deitadas o dia inteiro, controlando aqueles corpos, e aí você pode escolher o corpo que você quiser, Eu lembro do filme IA, que é Inteligência Artificial. Isso, que aí o garoto... IA e o Homem Bicentenário, eles focam na IA adquirindo consciência pro lado bom, né? Isso. E quando a gente fala do Exterminador do Futuro, por exemplo, é o contrário, é distópico, que nem os Black Mirrors, indo pro lado ruim. Mas não chega na consciência, não chega no nível de superinteligência. Vamos pensar na IA representando alguém. Imagina as possibilidades que você pode ter de interação, tanto que nesses de Star Trek, que é desde 1986 e 87, imagina que você gosta, o capitão da nave lá, ele gosta de um detetive, que é várias histórias famosas lá nos Estados Unidos. O robô gosta do Sherlock Holmes. Sei. Você entra numa história de Sherlock Holmes para você interagir com os personagens. Então, isso é o que a gente está falando do metaverso 3D. Agora, o metaverso 3D, quando ele começar a ter hologramas, você passa para um outro patamar de interação com outros humanos em outros lugares. Você pode ir para um show, por exemplo, e ter todas as experiências sensoriais daquele show se mantendo na sua casa. Agora, por outro lado, isso pode trazer N outras questões humanas, que é você não sair mais, você ficar por detrás disso e seu corpo físico deteriorar. Será que a gente vai transferir toda a nossa, sei lá, consciência para uma máquina, não quer mais o corpo que deteriora? Será que a gente deixou de ser humanidade? Em algum grau, a gente está se transformando em em outra Sim. coisa, que é a mistura de homem e máquina. Tem até uma pesquisa sobre isso que fala sobre jovens que têm cada vez menos começado a namorar, sair, conhecer gente, Isso. e passam, Isso. assim, de fato estão vivendo no computador e tendo Isso. experiências dentro do computador. A Isso. gente falou sobre isso aqui, eu não lembro com quem foi que a gente debateu, não de forma estudiosa ou séria, mas que a gente estava divagando aqui sobre isso. Isso. Tipo assim, tá, agora a pessoa, ela vai andar numa lancha lá no negócio, mas tipo assim, cadê o vento na cara? Cadê o... Então, hoje, a gente, só voltando um pouquinho, há mais de 10 anos, no Japão, os otakus, né, que o Japão ele usa tecnologia forte há bastante tempo, os jovens já não queriam mais ter relações sexuais. Assim, tanto que para eles isso era uma coisa repulsiva, né, faz tudo só pelos meios digitais. Agora, o mundo não está preparado para isso, porque a gente nem tem tecnologia para isso acontecer, né? E a gente precisa se reproduzir, né? Pelo amor de Deus, né? Senão a humanidade vai acabar por falta de pessoas. Mas se a gente for pensar nisso que você falou da lancha, com o vento na cara, imagine que você consiga, numa experiência de holograma, sentir tudo que você sente num lugar real. Inclusive, Qual a experiências diferença? sexuais, assim. Todas. Imagina, qual a diferença? Para o seu cérebro, nenhuma. Para você, absolutamente nenhuma. Quando você está num jogo, de qualquer jogo, né, jogo eletrônico, o que acontece no jogo é real. A diferença de real não é o virtual. O virtual é aquilo que na hora se materializa ali para você poder utilizar. O oposto de real é irreal. Se você, dentro de um jogo, sente uma euforia, aquilo mexe com a química no seu cérebro, tanto quanto uma droga, por exemplo, que foi uma droga física, química que alguém, né, injetou. Sim. Então, o que a gente está falando aqui? Que, na realidade, para o seu cérebro, não faz diferença. Se aquela experiência realmente for incrivelmente realista, você pode preferir, em vez de ir para Marte, passar a viagem inteira. O que é o teleportar, né? Você desmaterializa aqui, materializa lá. Talvez não faça diferença. Sim. Minha próxima pergunta era sobre isso. Por exemplo, tem agora o MetaQuest 3. Não sei se você viu. É uma experiência incrivelmente real. Né? Eu tava vendo, eu não testei ainda, né? Mas eu vi vídeos que você coloca, ele rastreia o ambiente. Então, eu Isso. tô com os óculos, eu tô vendo o estúdio do Vênus, só que eu abro um monte de tela, eu coloco o que eu Isso. quiser, eu viro o avatar que eu quiser, eu chamo Isso. uma pessoa pra dentro da minha sala. Então, eu tô aqui, meu Instagram tá aberto aqui, eu tô vendo um canal de TV aqui, Isso. coloquei alguém pra falar aqui. Isso. Quais são as mudanças neurológicas, né, de uma pessoa em relação a isso? Na realidade, eu já uso o Oculus Quest 2 com vários aplicativos há mais de um ano.
É sensacional o que você consegue fazer nele. Em algumas coisas é menos do que era o Second Life há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu lembro desse. Você lembra? O Second Life a gente simulador. conseguia mexer melhor em algumas coisas no seu avatar, etc. Ainda consegue. Mas a experiência, quando eu entrei pela primeira vez, porque eu fui acompanhando a evolução dessas interfaces de realidade virtual, realidade aumentada, todas eram muito ruins. Dava enjoo, tontura, resolução baixa, né? Ok, vale ali para você testar. A partir do Oculus Quest 2, passa a ser algo espetacular. Se você jogar, tem um jogo de sabres lá que você fica recebendo cubos de música, ao som da música que você quiser. Você faz um puta no exercício, se divertindo na sala da sua casa, você mapeia o ambiente e tá tudo certo. O problema é, a interface ainda não é tão leve e tão gostosa de utilizar, ela tem tempo, pelo menos pro Quest 2, é pesado, meu rosto fica tudo marcado depois. Então, e a bateria dura 1 hora, então não dá para fazer uma live muito grande, fazer uma reunião muito grande. Mas já é impressionante, mesmo você ainda não tendo todas as funcionalidades que a gente deve ter no futuro. Agora, isso não importa, porque já está bom assim. É que nem quando o pessoal fala do chat GPT ou de todas as IAs, né? GPT virou genérico, que nem Bombril. Mas quando você fala disso e tem algumas falhas hoje, essas falhas são hoje. Então, é que nem a tecnologia evoluiu. Pega a internet no começo, gente. Sim. Pega o rádio 1.0. De 10 anos pra cá já... Isso. Eu lembro quando eu vi o primeiro vídeo no YouTube transmitido ao vivo, com alta definição, eu falava... Eu não acreditava que a gente falava, como que chegou nisso? É sensacional. Porque eu vi tudo lá atrás, chiado, muito ruim. Ou seja, muito péssimo. A gente já começou bem. Imagino que vão ser as próximas. E aí, para o nosso cérebro, na realidade, não faz diferença quando você tem essa replicação, mas eu acredito que vai fazer diferença no tipo de funcionamento, de ativação, por causa da quantidade de coisas que você coloca e faz ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Quando eu escrevi o livro de educação em 2013, já tinha estudos que se você fosse uma pessoa que nunca usou o Google, na época da discussão dos buscadores, tá? Como a gente evoluiu em 10 anos, né? Se você nunca tinha utilizado, a hora que você vai entrar e vai utilizar, o seu cérebro, ele fica... como você não sabe fazer a busca, você ativa menos áreas do cérebro. Depois de um tempo, quando você pegou fluência no buscador, ele ativa mais áreas do que uma pessoa que está buscando no mundo analógico. O que acontece quando a gente fala das gerações que já usam as tecnologias há mais tempo, com mediação tecnologia digital? Elas ativam áreas que as gerações anteriores não ativam tanto. Mas, em compensação, na relação interpessoal, que é isso que a gente está fazendo aqui, eles murcham. Eles têm menos atividade em algumas áreas do que as outras pessoas têm. Agora, o que eu aprendi? Né? Vai modificar. Está modificando a forma como a gente interage, a forma como a gente pensa, a forma como a gente, inclusive, vai querer interagir com seres digitais. Você prefere perguntar o caminho para o Waze ou para uma pessoa? Para o Waze. A gente vai começar a conversar cada vez mais com essas tecnologias onde elas são melhores. Tudo eu falo com a Alexa. Tudo você fala com... Eu também. Tanto quando eu estou no hotel não tem Alexa, eu fico nervosa. Eu fico com a Alexa sozinha. Eu também. E ela não tá, né? Exato. Tanto que eu já falei que vou trazer uma comigo. Uma Alexa pra deixar ambulante. uma portátil. Agora tem um menorzinho que eles lançaram. Pode ser, né? Tem? Tem. Agora eles lançaram portátil porque ela é menorzinha, né? Não sei se você viu agora no Black Friday. Ela é bem pequenininha, ela só tem música e Alexa. Muito do que a gente faz também é música e Alexa. O resto todo você não controla a casa, etc. Basta ter um na sua casa que já resolveu. E aí eu comprei um para cada ambiente, inclusive para praia, né? E aí dá para você levar na mala, é bem fininho. Liga lá e deixa ela porque ela é pelo menos hoje, né, no dia que a gente está falando aqui, ela é o melhor desses daí. Então, quando a gente fala desse processo, né, eu imagino que a gente realmente vai se transformar, já nos transformamos, a gente vai se misturando com a tecnologia, mas em termos de o que a gente está experimentando ali, o impacto que tem no cérebro, é tão grande ou tão igual se a gente estivesse fazendo isso fora dali. É a mesma coisa. Qual é a diferença? Fora dali você não consegue ter o estímulo de todas aquelas telas ao mesmo tempo. E ali você consegue os estímulos daquilo que tem fora, mais todos os níveis de digital ao mesmo tempo. O seu acesso passa a ser... E conforme essas interfaces... Por que eu acho que a gente vai se misturar mesmo com as máquinas, né? Conforme essas interfaces vão ficando mais leves, vamos pensar no limite, né? Na curva do limite. Agora elas são pesadas. Quando você entra lá é gostoso. Mas para você fazer realidade misturada, tipo olhar aqui e enxergar aqui enquanto eu tô aqui, se eu tô lá fica difícil. Eu bato a cara nos lugares. Se alguém me chama, eu tenho que levantar o óculos, é ruim.
O próximo já é mais leve. Eu não tenho ainda. Quest 3, o Quest né? 3 eu não comprei ainda, não tenho. Nem sei se está vendendo no Brasil. Já. Já tá? Já Ah, tá. então ótimo. Boa coisa para comprar agora. pro Já Natal, tem né? A preços É. altíssimos. Já tem no Brasil, hein, meninas? Já tem no Brasil, meninos. Então, a gente já pode utilizar. Então, ele já é melhor. Eu já vi os vídeos dele, ele é mais leve, ele já é melhor para fazer a realidade mista. Ok, e o próximo? E o próximo? E os vestíveis? Já tem, a Tesla já lançou as luvas, a roupa para você sentir, porque uma coisa que você faz quando você está ali, você, por exemplo, está jogando raquete, eu tenho que sentir a vibração da bola, que é o que acontece no mundo real. Não adianta só ficar fazendo isso aqui no ar, né? Eu faço isso com o sabre, né? Mas o controle, ele treme. Quando você bate num cubo, ele dá feedback. Isso. Então, imagina que você começa a ter luva, roupa para sentir calor, sentir frio, etc. Isso leva a gente para um outro patamar que é, e se eu cair? Ele vai fazer o mesmo impacto no meu corpo que uma queda? Você morre se eu você estiver lá morrer? dentro? Então, aí voltando para Star Trek, eles têm, dentro do holodeck, eles podem setar para travas de segurança, para nada matar, ou seja, você pode fazer o que você quiser ali, você vai ter emoção, mas nada vai ter o impacto de, né? Ou algumas pessoas vão lá, tiram a trava de segurança e deixam no modo de, se acontecer, pode morrer. Então, que a gente está falando? Novos problemas. Mas mesmo assim, aquilo vai mexer com o seu batimento cardíaco, por exemplo. Com tudo, né? você Vai pode mexer- eventualmente morrer, né? Mas imagina, Da a gente, ansiedade. não, mas eventualmente se você tem trava de segurança, imagina, você é monitorado o tempo todo. Então imagina que você está passando por um grau perigoso de medidas biológicas, né? Biométricas, na realidade. Ele O trava. sistema trava, ele corta, não deixa, desliga, não deixa você fazer. Então a gente, por um lado, a gente tem assim inúmeras possibilidades que a gente pode explorar. Uau, mas também segurança se a gente, né, Sim. implementar isso de maneira correta. Eu vi uma série que abordava isso, né? Abordava as realidades virtuais e até dentro dos servers existia criminalidade e as pessoas fora, né, na vida real eram pagas para dentro dos servers. Por exemplo, dentro de um server tinha uma super pesquisadora que jogava lá da casa dela em outra época, só que ela guardava dados super secretos e aí uma pessoa de outra realidade foi contratada para matar ela dentro do jogo para pegar esses dados. Será que pode chegar a acontecer isso com a gente? É totalmente possível, porque se você pensar em cada metaverso 3D, cada ambiente do metaverso 3D, ele é um universo. Ele é um universo paralelo. Imagina que eu possa criar o meu metaverso 3D com aquilo que eu acho legal. Sim. Com as coisas que eu acho Nossa, legal. eu entraria no seu metaverso. Ah, eu também vou te receber com todo carinho no meu metaverso. Vai ser um metaverso cheio de pensadores. Eu vou só observar. A e nerd, a gente vai adquirir ficar lá batendo papo com eles. Mas você imagina que cada um possa criar. Essa é uma outra questão que eu penso. Se cada um de nós pode criar a sua realidade ideal, né, o seu metaverso ideal, será que a gente vai querer estar na realidade do outro? Será que a gente vai ter uma realidade compartilhada? Ou será que a gente vai estar cada um na sua própria realidade? Isso é bem provável de acontecer. Agora, imagina que você está num metaverso que é com várias outras pessoas. Dados, toda vez você solta dados o tempo todo, esses dados são mensurados no ambiente digital direto. Se você tem todos os dados sobre alguém, por que a gente está falando tanto de proteção de dados, dados sensíveis, Sim. privacidade, etc. Se você tem todos os dados sobre alguém, você pode manipular essa pessoa no mais alto grau, né? Você sabe tudo que afeta, que interfere, que ela gosta, o que ela não gosta, tudo. Você pode afetar a vida, matar a pessoa até em função dos dados que você tem. Então é bem provável. Se você pegar o Westworld, se você for olhar tudo aquilo, era uma questão de dados, né? A gente fica falando dos robôs que ganham consciência, mas se você for ver por que existiam aqueles parques, para você capturar dados, para você entender a humanidade, para fazer aquele cérebrozão, né, que eles têm lá para prever o que pode acontecer e você controlar tudo, né? Então